Mudar DNA, instalar nanochip 5G, dominação chinesa e várias outras loucuras que a gente tem visto nas redes sociais ultimamente formam uma verdadeira lista do que não acontece com quem é vacinado contra a Covid-19. Mas, para além das loucuras conspiratórias e das brincadeiras, os efeitos adversos das vacinas têm sido usados pelo governo como justificativa para não comprar imunizantes. Então, afinal, que efeitos colaterais são esses? Vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim o que você precisa saber sobre os efeitos adversos. Bom, assim como todo medicamento, as vacinas podem apresentar efeitos adversos. Eu conversei com o virologista e professor da UFMG, Flávio da Fonseca, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, e ele me explicou como funciona esse processo. A primeira coisa que é fundamental entender é que se uma vacina constata efeitos adversos graves nos períodos de testes, ela nem é aprovada pelas agências reguladoras, no nosso caso, a Anvisa. A ciência entende e trabalha considerando que esses efeitos adversos existem e vão existir em praticamente qualquer medicamento ou antígeno, porque nós somos diferentes. Cada um tem um organismo e podemos ter reações diferentes ao que vem de fora. Questionamentos. Um dos questionamentos que o professor Fonseca cita como predominante é sobre a velocidade em que as vacinas foram desenvolvidas contra a Covid-19. Se antes os imunizantes demoravam anos e anos para ficarem prontos, contra o SARS-CoV-2 o desenvolvimento aconteceu em menos de 12 meses. Ele cita um exemplo muito interessante para justificar a segurança desses estudos. 30 anos atrás, com o Fusca, por exemplo, a gente demoraria cerca de 4 horas para fazer uma viagem de 200 quilômetros. Hoje esse tempo pode diminuir em pelo menos 1 hora porque temos estradas melhores e carros melhores. O mesmo acontece com a ciência. Os caminhos e as ferramentas para desenvolver novas tecnologias são melhores e mais ágeis e permitem criar soluções seguras e também rápidas. Então, aqui a gente já derruba o mito de que a velocidade de produção desmerece as vacinas, tá? O que são efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, chamados na ciência de efeitos adversos, são basicamente sintomas que se desenvolvem depois que uma substância entra no corpo. É quase a lei de Newton que fala sobre ação e reação, sabe? Só que neste caso de vacinas e medicamentos aprovados, obviamente a reação não tem a mesma força da ação. Os efeitos adversos são divididos entre leves, médios e graves. Os leves são aqueles que a gente já conhece: febre baixa, dores de cabeça leves, dor ou inchaço no local da aplicação, um mal-estarzinho. Os médios são a intensificação desses sintomas leves e os graves incluem consequências mais sérias, como convulsões e até mesmo mortes. Mas fiquem muito tranquilos que, como eu disse lá no início, uma vacina não é aprovada caso tenha uma frequência alta de efeitos colaterais graves. No caso das vacinas contra a Covid-19, os sintomas listados nos testes são esses mesmos que eu citei como leves. Riscos. Toda vacina é desenvolvida na lógica do custo-benefício. Ela precisa proteger contra a doença sem causar danos maiores do que uma infecção pode causar. Ou seja, nenhum efeito colateral de uma vacina aprovada vai ser pior do que as consequências da doença contra a qual ela protege. A chance de ter complicações pela Covid-19 é muito maior do que pela vacina. Alternativas. No momento, não existem alternativas terapêuticas contra a Covid-19. Não existe um estudo sério que aponte um remédio capaz de curar infectados graves. As vacinas são o que há de mais seguro e assertivo para acabar com a pandemia e finalmente voltar ao velho normal. E aí, entendeu?